ao podcast Novo Olhar. Estamos muito contentes. Nosso segundo episódio de 2026. E o tema hoje é mais do que especial. Nós vamos falar daquele tema que todo final de podcast das anteriores mencionava como essencial na gestão dos negócios, gestão financeira, no planejamento, que é gestão de pessoas. É a chave. Se existe uma chave para prosperar qualquer negócio, é pessoas. Pessoas são os ativos que não tem como valorar. Não se trata de preço, se trata de valor. O valor do ser humano, o valor das pessoas. E hoje nós convidamos 2 especialistas em gestão de pessoas. Quem são, Paulo? A nossa queridíssima Luciana Sonin, a nossa diretora de recursos humanos, especialista em pessoas, alguém que realmente ela ama muito as pessoas e ama muito o que ela faz. E temos também um convidado especial, Bruno Sintra, que é um amigo nosso já de longa data, já passamos por vários treinamentos, vários momentos, e recentemente a gente se reencontrou e tem sido bastante positivo. O Bruno faz também treinamento de pessoas. Fala um pouquinho, Bruno, do que você tem feito aí nos últimos anos, qual que é a sua especialidade. Primeiramente, obrigado pelo convite, Paulo, Joyce, Lu. É tão diferenciado uma empresa que olha para pessoas e que também traz isso como um canal de comunicação para transformar, né, os seus clientes. Então, parabéns pelo projeto. Eu estou à frente da Parque, juntamente com a Paula, que é minha esposa, e o nome Parque vem de parceria, que é a nossa parceria de vida como casal. Qual o Instagram? Parque DH, que é de Parque Desenvolvimento Humano. Então, vem dessa nossa parceria de vida. Já estamos juntos há 20 anos e há 16 anos trabalhando com desenvolvimento humano. Uau. Legal. Então, a nossa grande paixão é trabalhar o ser humano. Sim. E a gente traz esse olhar também para dentro das empresas. Sim. Incrível. E Luciana, né? Luciana dispensa apresentações para quem conhece, uma pessoa por favor, marcante. para o nosso público. Para o nosso público do mercado óptico aqui. Eu estou completando agora 12 anos 12 de GO, anos, né? É uma honra estar numa empresa que realmente vive isso, né? A gente costuma falar que não existe cultura certa ou errada. Existe cultura forte ou cultura fraca. Verdade. E na GO eu me deparei com isso, com uma cultura forte. Uhum. E quando a gente fala de cultura, que é o comportamento, é o como a gente se comporta aqui, eu me identifiquei logo de cara. Então, aqui fiz minha morada, meu desenvolvimento, sou psicóloga de formação, então meu olhar, a minha lente vai sempre ser voltada para pessoas. E eu escuto muito o pessoal falar, nossa, o RH precisa entender do negócio. Eu falo, gente, na verdade o RH é o negócio. As pessoas fazem o negócio acontecer. As pessoas fazem o negócio, colocam as estratégias em prática. E é isso que nós viemos trabalhando, né? A gente entende que a cultura gera comportamento, o comportamento gera atendimento e o atendimento gera venda. Sim, então, eu acho que isso é muito importante, né, para o nosso público que está ouvindo agora, nas óticas, nas grandes redes, nas óticas de bairro, entender o quanto é uma cadeia que vai desembocar lá no atendimento final. Verdade. E o quanto isso está ligado ao clima que a gente tem dentro da organização como um todo, seja uma organização de 2, 3, 4, 5, de 5 mil pessoas. Né? Então, Isso já começamos não no muda. tema. Cultura é chave. É chave. E cultura tem muito a ver com ambiente corporativo, clima organizacional. E o clima organizacional é composto de quê, Luciana? O clima, a gente fica sempre falando que o clima é foto e cultura é filme. Boa. O clima é como a gente se sente aqui, a temperatura, né? Como nós somos tratados aqui. A cultura, esse comportamento que realmente ele é expressado nisso, desde quando você chega na portaria de uma empresa. É o dia a dia mesmo, É né? o dia a dia, é
como nós fazemos as coisas aqui, é o nosso jeitão. É, Como nosso fazemos jeitão. as coisas aqui. Não Essa é a o que está cultura da escrito no empresa. manual, né, Lu? Jamais. Jamais. É o que nós vivenciamos. Às vezes o mural, ele carrega os valores ali descritos, né? De uma, que veio, desencadeou de uma reunião, de um conselho, inclusive, do CEO aprovando, mas são apenas palavras. Quando você vai medir isso, é no dia a dia. No dia a dia. Isso aqui acontece? Dá para copiar a cultura de uma empresa, Lu? Não. Não copia. Não copia porque são pessoas que fazem isso. Então, às vezes, você cai nesse erro do modismo, né? O que está em alta? Mas dependendo se a estratégia da empresa, vamos colocar uma estratégia mais agressiva, com uma cultura que não traduz isso, ele não vai colocar em prática essa estratégia. O que a estratégia é no final? É colocar em prática, ela sendo colocada em prática. A gente acabei de fazer um curso e a primeira frase que eu ouvi, que me marcou muito é: liderança não é uma posição, liderança é uma ação. Muito bom. Já começa a Liderar. chave daí. Aliás, a gente aqui da GO e todos, desde que eu me vi por CEO, né, já são, Jesus, são há quantos anos? 17 anos? Não é tudo isso não. 15, Enfim. 16. Enfim, já perdi as contas. Mas é o tempo todo investindo em pessoas. Treinamento, desenvolvimento, porque a chave para uma cultura forte são pessoas saudáveis e fortes, né? E aí entra o Bruno, que a gente conhece já há um tempinho e vem trabalhando em desenvolvimento. Quantas pessoas já passaram pelo seu treinamento, Bruno? Você e a Paula. Nossa Senhora, eu vou falar milhares, né? Milhares. Se a gente falar dos treinamentos abertos, se a gente falar do trabalho que a gente desenvolve dentro das empresas, já são milhares de pessoas que passaram pelo E a processo. complexidade das pessoas, como é que é isso? Dá para classificar as pessoas? Olha, a gente tem duas linhas de trabalho, né? Os processos de imersões que olha única e exclusivamente pro CPF, então a gente não legal. fala nada de ambiente corporativo e a gente olha para as pessoas. Ótimo. E as pessoas, na sua própria essência, não há classificação, né? As pessoas são iguais, mas a partir do momento que ela vai crescendo, se desenvolvendo, passando por experiências e dependendo do significado que ela dá para essas experiências, vai moldando a forma dela de pensar, o padrão dela, então, de pensamento, de sentimento e o como que ela se comporta. Aí, nesse aspecto, dá para a gente trazer diversas classificações. Mas o bonito do ser humano, que quando ele tem essa oportunidade de resgatar na essência quem ele é, todos nós somos iguais. Todos né? somos iguais e todos somos diferentes ao mesmo tempo, Isso. Então, essa é a Na sua grande individualidade. magia. Quando a gente traz para o ambiente corporativo, tem muitos, eu vou dizer, testes de perfis comportamentais, né? Perfeito, E essa é uma sim. busca do ser humano de sempre querer classificar em grupos, né? Eu sou Sim, mais isso, eu sou sim. mais aquilo. Sim. Então, a gente tem certas características que dá. Eu sou mais comunicador, eu sou muito mais Certo. aberto, social, eu sou mais analítico, sou mais detalhista, sou mais voltado para o resultado. Então, tem essas características, né? E aí a importância de nós, enquanto líderes, também ter conhecimento sobre comportamento humano, primeiro para a gente se conhecer, entender como que é o nosso padrão de funcionamento, porque aonde há luz, e vocês falam muito de luz, também traz sombras. Ou seja, eu tenho diversos aspectos que são positivos, mas que, ao mesmo tempo, traz pontos de desenvolvimento. Então, conhecer sobre isso me traz possibilidade de crescimento. E saber disso também é conhecer de pessoas. Ou seja, aí eu deixo de classificar as pessoas como um grupo e olho para aquele indivíduo, o modo de funcionamento dele, que traz certas características. Agora, perguntas do nosso telespectador. Só corroborando, Bruno, eu acho que assim, a grande chave que é a questão do autoconhecimento. Sim, né? sim. Então, quando você mapeia um perfil, a favorabilidade disso é de você ter algumas chaves. Então, por exemplo, amplitude, que é espectro, eu só fui entender por que eu funcionava melhor quando eu tenho que fazer uma atividade mais cadenciada, que requer mais atenção, eu preciso estar num ambiente preparado para isso. Mais fechado, focado, sem tantas interferências. Por quê? Como eu tenho amplitude alta, eu estou conectada com tudo que está acontecendo. E isso vem, então, o mapeamento, ele é um mapa, né? Ninguém é... Ele não te define, ele mas não ele te te define, aponta né? Ele uma não fala direção. quem eu sou, ele fala como eu estou naquele momento. Então, eu já ouvi muita interessante. gente falando que o primeiro emprego, o trabalho, o ambiente
é um lugar de moldagem. Isso é verdade? É possível moldar as pessoas no trabalho? Sim. A gente aprende a trabalhar trabalhando, né? Então, logicamente, você vê que isso vai permear ao longo da sua carreira. Quem foram as primeiras pessoas que te influenciaram? Então, o líder, os seus primeiros líderes, sejam seus pais, seus professores, são pessoas que têm um poder de influência de alterar comportamentos. Exatamente. Você vê que hoje a gente pensa assim, mais de 300 milhões de pessoas no mundo têm problemas de depressão. Nossa, se a gente for pensar forte, também, né? uma a cada 4 pessoas ou tem ou terá um transtorno de ansiedade. E 69% dos colaboradores acreditam que o seu líder, seu gerente, eles impactam na sua saúde mental muito mais do que o seu companheiro, seu esposo, sua esposa. 69%. 69%. Então, olha o quanto a gente entende que a liderança... Então, Joyce, se a liderança influencia, imagine os modelos que a gente vai tendo, eles realmente vão nos moldando para o bem e para o mal. Certo. Então, tem coisas que eu tenho modelo do que eu não quero para mim, daquilo que ficou talvez nocivo, que não foi tão saudável, mas daquilo que eu quero replicar porque foi inspirador. Então, eu acho que é bem interessante, e o ser humano, principalmente o adulto, a questão da andragogia, de aprender fazendo, né? O hands-on, mão na massa, a gente vai realmente modelando. Quero citar um slogan que nós temos na GO, e vocês que estão nos assistindo podem copiar, que não foi patenteado, mas é um slogan que foi nascido aqui, que nós trabalhamos como time e vivemos como família. Porque o ambiente de trabalho é a segunda família de toda e qualquer pessoa. Ou poderia ser um atleta, o clube onde ele faz, né, pratica, é a segunda família. A gente passa muito mais tempo no trabalho, com os amigos, com os colegas, sob a direção de um líder do que com seus pais. Sim. Depois dos 18 anos, quanto tempo você gasta com seus pais? Pouquíssimo tempo. Né? O ambiente familiar maior. Então, assim, essa influência de um líder, de uma empresa, vocês que estão nos assistindo, então você tem a missão, a responsabilidade de dar sentido ao trabalho do seu liderado, da sua equipe. Você pode ser um canal de bênçãos, né? Porque às vezes um jovem vem traumatizado de uma situação familiar ou de uma falta de situação familiar, de uma complexidade, e no trabalho ela se encontra, ela se desenvolve. Então, Bruno, as empresas contratam vocês para desenvolver os colaboradores? A GO contratou, né? Então... é só o que ele faz todo dia. É o que eu faço todos os dias. E é interessante esse olhar que a Lu trouxe. Então, a gente começou a falar sobre cultura, mas também sobre o impacto do líder. E olha só que interessante. Eu tenho uma empresa que tem uma cultura forte, mas o que dita a regra mesmo do que aquele colaborador vai vivenciar no dia a dia é o impacto que o líder tem. Então, esse é um ponto que a gente precisa olhar. Sim, ter uma cultura forte, mas eu preciso desenvolver líderes que vivam essa cultura. Boa. Porque é ele que vai impactar a vida dessas pessoas que estão abaixo dele. Sim. E aí eu nem estou falando de produtividade, porque produtividade ela é uma consequência. Certo. Mas se eu tenho um líder que consegue promover o crescimento e o desenvolvimento da equipe dele, onde que essas pessoas se sintam bem nesse ambiente, automaticamente ela vai produzir mais. Então, pessoas que se sentem bem no ambiente de trabalho produzem mais. Produzem mais. Tá. E aí o impacto do líder tem uma influência gigantesca. Gigantesca. Ótimo. Eu já ouvi muitos dilemas de dono de ótica falando assim, eu peguei o melhor vendedor, cara top de venda, e promovi ele a gerente. Só que estraguei o time inteiro. É isso. Perdi o time inteiro. Perdeu um bom vendedor e ganhou um mau gerente. Isso. E perde o desempenho da equipe. Isso. A equipe fica desmotivada, desengajada e depois desfidelizada, porque vai embora. Sim. Então, qual que é a chave para engajar o time? Porque é a palavra do momento, né? Engajamento. Que o engajamento gera, na verdade, fidelização. Que no final todo mundo quer um time que não fique trocando esse turnover altíssimo. E as óticas estão sofrendo com a baixa retenção. Porque você treina, desenvolve e o pessoal vai embora.
Eu acho que são algumas esferas, né, Joyce? Primeiro é a questão organizacional. Hum. Eu realmente tenho uma aderência com a cultura dessa empresa, é a primeira coisa. Tá. Você não consegue ficar por muito tempo Aham. em um lugar que você não acredita, Tá. Que você não se que identifica com você os não se valores. identifica, Tá. né? Mesmo que o pessoal fala a grande frase, eu preciso pagar meus boletos. Uhum. Na verdade, isso acaba sendo por um tempo. Então, primeira coisa, a questão da cultura. Segunda coisa é a questão da relação com o líder. Esse líder, ele me inspira, ele me deixa a par, ele me deixa na mesma página do que está acontecendo, porque às vezes o time, ele não tem condições de estar nas reuniões, de ter o acesso à informação. Quem é o decodificador disso tudo é a liderança. Você lembra da frase antiga que quem detinha informação detinha poder? Então, tinha uma máxima que o alto escalão, a gerência não falava para a equipe de baixo o porquê faz, assim, como se fosse segredos. E eu vejo que hoje, muito pelo contrário, você precisa compartilhar, você precisa... Tudo. Comunicar-se bem para engajar, é isso? É isso. Sem clareza, sem comunicação eficaz, não engaja. Exatamente. As pessoas, elas aguentam, inclusive, pressão. Tá. Aliás, um pouco de pressão, É pouco bom. de É bom. de cortisol, inclusive. É muito bom. É bom. Baixo cortisol e alto cortisol, ruim. Ruim. Aham. Médio cortisol é bom porque as pessoas aprendem na pressão. Tá. Então, as pessoas não vão embora porque são pressionadas. Jamais, elas vão embora pela falta de informação. Não me sentir pertencente. Boa. Então, o não se sentir pertencente é porque eu me sinto alheio, À encostado, à margem, margem. exatamente. À margem, tá certo. Porque hoje as pessoas buscam propósito. Quando a gente fala que passamos a maior parte do nosso tempo na nossa atividade laboral, né? Então, eu preciso, no mínimo, ter encontrado um propósito nisso. Tá. Então, aqui, por exemplo, vamos falar do nosso setor. Nós entregamos algo que realmente muda a vida das pessoas, né? Não só como ela é vista, mas como ela vê o mundo. Então, uma lente, ela proporciona isso através das nossas armações. A gente tem um propósito muito nobre. Então, a gente tem uma favorabilidade. Então, as pessoas do setor já podem falar assim, um ponto nós já temos, Sim, né? com certeza. Então, eu realmente já tenho esse grande gancho. Então, tem um propósito que realmente vai impactar positivamente na vida das pessoas. Estou num lugar ético. Super importante. Não é verdade? O fit do... O da fit cultura. cultural, com certeza. Então, voltando naquela situação, nós precisamos ter um alinhamento com a cultura, um alinhamento com o meu líder. Ele pode ter os defeitos que for, ele pode ter limitações, Verdade. mas eu vou respeitá-lo se ele for autêntico. Ele tem uma comunicação clara, ele me deixa ciente do que está acontecendo na organização. Então, por isso que eu falei, a gente pode até viver muito bem na pressão. Agora, viver com falta de informação, a nossa mente, o nosso self 1 começa a conectar com o self 2 e fala, opa, alguma coisa está acontecendo. Você começa a entrar naquela espiral negativa até a hora que você ou pede demissão ou adoeceu, né? O Bruno, como é que um líder faz, então, para ter essa relação de mais transparência, mais clareza com o seu liderado? De que formas ele pode atuar? Tá. Eu gosto de trazer um olhar que tudo isso começa de cima para baixo. Com certeza. Então, eu estou atendendo uma empresa num outro segmento, uma indústria, que já tem 24 anos de atuação e no ano passado foi a primeira vez que eles abriram os números para os líderes. Nossa. Então, tem líderes que o dono trabalham... retinha Nunca- 7 chaves. 7 chaves. Meu Deus. Porque o medo e a insegurança de como que as pessoas vão enxergar ele a partir do momento que tem o olhar de quanto que a empresa fatura, por exemplo. Então, como que eu gero engajamento na minha liderança se Sim, eles não têm clareza Sim. da onde que a empresa veio, para onde que ela vai, qual que é Aham. esse caminho a ser percorrido? Aham. Eu olho, então, esse líder, ele tem a visão só operacional. Eu executo o meu trabalho e pronto, acabou. Então, isso não traz significado, isso não traz essa visão e a clareza para onde que a empresa está indo. O Eu não- engajamento. Eu não sei o meu papel aqui O meu dentro, papel, a minha relevância. a minha relevância. Então, a primeira coisa é essa mentalidade de quem está lá em cima, sobre Boa. quem são esses líderes. Boa. Se eu só olho eles como um colaborador que tem um papel e executa ali uma função, Aham.
isso já determina como que é a cultura Sim, da sim. empresa. Então, a cultura, a gente usa uma frase também aqui dentro, né? Que é isso aí que você falou. A cultura, a escadaria lá vai de cima para baixo. Então, assim, Aham. se a liderança, a alta liderança, depois, né, a liderança e a gerência, isso aí precisa cascatear, não é isso? Sim. Não adianta você achar, pô, eu falo muito com a Lulu, se aquele líder, de vez em quando tem um liderado que pede as contas, ok. Deve ser uma relação, né, que desajustou. Agora, se toda vez ele perde todos os liderados, o problema está no Sim. líder, não nos liderados. Não é isso? Então, tem alguma coisa errada nessa situação. A gente mapeia isso lá na fábrica, muitas vezes. Às vezes, em times de equipes de líderes, células, né? Aquela célula lá, ninguém fica. Então, não é o problema do liderado mais. É o problema do líder que não consegue transmitir esse engajamento. Porque, às vezes, Bruno, a gente combina as coisas entre nós e depois passa para a diretoria, mas chega no caminho é bloqueado. Sim. Então, como garantir que chegue até a ponta? Tá. Porque senão você perde a cultura no meio do caminho. No meio Você do perde caminho. Na na escadaria, No meio do caminho. se Perfeito. o líder ele vai ter a maior força de implantar uma cultura na empresa. Ele é o elo de É comunicação. o é. elo. Mas É. se ele mesmo retém Sim. a informação, se ele mesmo retém o conhecimento, como é que o liderado, como é que isso vai cascatear para a empresa, né? Sim. Você já se deparou com situações das empresas que você passa? Da questão da cultura, da estratégia e da liderança, né? Como é que funciona e qual que seria uma melhor forma de agir com isso? Sim. Quando o líder ele não está engajado, quando que ele não tem essa clareza para onde que a empresa está indo, qual que é o papel dele, isso gera também uma certa insegurança. Ah, Então, eu acredito que o papel de um líder uhum. também é formar outros líderes. Ele tem Com esse certeza. papel, Perfeito. certo? Mas se ele não tem clareza sobre o processo de crescimento dele, se ele não tem essa possibilidade, se ele não tem autonomia para colocar a autenticidade dele, se ele não tem possibilidades de crescimento, tudo isso gera uma grande insegurança, aonde ele precisa viver ali o dia a dia dele sustentando a própria posição dele. Tá. Então ele vê o crescimento de pessoas que estão abaixo como ameaça. Ameaça. É. Boa. Então, vocês Então- tocaram num ponto que eu acho que é chave para quem está nos assistindo. Bom, a gente veio falando de cultura, né? De Pessoas, clima é, organizacional, não é isso? De líder, o papel do líder, engajamento, mas vocês tocaram num ponto que eu acredito que seja a fundamentação, a estrutura que sustenta a segurança. A segurança, e eu posso até afirmar por mim mesmo, que eu fui uma adolescente insegura, o trabalhar esse ponto vai te abrir portas para avançar, para prosperar, para crescer. Então, pessoas inseguras, elas são retentoras, como é que fala? Vai sabotar. Isso. É isso que você falou, né? Ela não se sente seguro e aí ela não promove o outro. Isso. Ela não se sente seguro. Então, assim, o ambiente corporativo, o clima, a cultura de uma empresa, ela precisa proporcionar uma segurança para quem está dentro, para que ela saiba assim, eu estou num lugar onde sou valorizado, eu tenho visão clara dos valores e princípios da ética dessa Eu empresa. evoluo como Eu profissional. evoluo, eu sei, e eu não me sinto inseguro nem em relação ao meu líder, né, diretoria, dono, nem a pessoa que trabalha sob constante ameaça e insegurança, ela vira o quê? Um módulo sobrevivência, é isso que vocês Exato. chamam? Ativa o módulo sobrevivência. E aí acaba virando, como é que fala assim, não é irracional, né? Vou falar assim, quando a pessoa está no modo sobrevivência, É o quem modo já, primitivo, quem né? já assistiu- de luta ou Fight or fuga. fly, quem já assistiu o seriado Round Six, é Round isso? Six. É muito louco, É. né? Então nós, como empresas, como líderes, nós temos a missão, o dever de proporcionar um ambiente seguro, construtivo. E esse ambiente, eu volto para essa questão. Se você não tiver clareza para onde que a sua empresa está indo, a razão pela qual ela Ela está existe. fazendo isso, você não consegue
também promover essa visão de segurança. Se eu estou só olhando para o caos, para as incertezas, se eu só estou olhando para o negócio como negócio, eu também não consigo despertar nas pessoas essa visão de futuro, eu não consigo trazer esse pertencimento, eu não consigo trazer um significado do porquê que ela está fazendo. E aí eu só ativo também essa questão. Estou trabalhando para ter renda para me sustentar. Para pagar o boleto. E viver na escassez. Pois é. Entende? Então, você falou uma coisa muito legal. Eu e a Lu temos conversado muito sobre o diferencial de pessoas de mentalidade de escassez e mentalidade de abundância. E eu sei que o Bruno trabalha um pouco isso, não trabalha, Sim, Bruno? sim. Conta pra gente qual que é a diferença de uma mentalidade de escassez ou de abundância. A mentalidade de escassez, eu estou sempre vivendo no medo de perder ou de faltar. Eu nunca estou pensando no processo de abundância e de crescimento. Então, eu estou vivendo sobre o medo. Então, todas as decisões que eu tomo, ela é baseada no perder. No perder. E Tá aí sempre eu vendo ativo- o risco de perder. Isso. Risco de perder. Então Isso. medo, risco de perder. E a Isso. mentalidade de abundância? De crescimento, De prosperidade e de abundância. Certo. Vocês sabem, através da programação neurolinguística, aonde que a gente foca expande. Então, é diferente eu falar, eu não quero ser pobre ou eu quero ser próspero. São coisas completamente diferentes. Então, se eu foco na minha possibilidade daquilo que eu não quero, de fato é aquilo que eu estou Vai focado acontecer. e aquilo que vai acontecer. Uhum. Então, a Lu, vou juntar aqui algumas coisas. A Lu falou sobre pressão. Pressão, ela é um grande privilégio. E as pessoas, durante os nossos treinamentos, os nossos processos de imersões e até dentro das empresas, eu falo sobre o conceito de zona de conforto. Certo. Então, o que é a zona de conforto? Todo mundo olha isso de forma positiva e o nosso cérebro está programado para viver na zona de conforto. Mas quais são os sentimentos e emoções que nos visitam na zona de conforto? Tranquilidade, segurança, paz. Legal. Dentro da minha zona de conforto, há crescimento? Não. Não. Eu uso minhas capacidades e habilidades na potência máxima? Não. Nem criatividade. E aí eu chego num momento ali que a gente chama de barreira de urgência, ou seja, aquilo que me impede para ir para uma zona de abundância, de transformação e dessa mentalidade de crescimento. Então, geralmente, dentro da minha zona de conforto, não tem esse crescimento, eu não me sinto útil, não me sinto crescendo, me desenvolvendo, mas daí, a médio e longo prazo, os sentimentos e as sensações são de frustração. Eu sei que eu poderia fazer mais, mas não faço. Aí eu falo que é o dinamite molhado. Tem um potencial gigantesco, mas não explode. Dinamite molhado. É isso. Se você vai tacar fogo, não vai pegar. Esse é o porquê filhos mimados, filhos de assim, vamos pensar assim, de mega fortunas que são mimados e não desafiados, acabam sendo frustrados, né? Nós somos programados para ficar na zona de conforto. Se isso me deixar parece no natural, a gente vai fica tender ali. a ficar no conforto. Então é contraintuitivo a gente sair da zona de conforto. Eu já ouvi até dizer que Deus mandou o diabo de propósito para a gente sair da zona do conforto, né? A gente precisa de uns perseguidores na nossa vida, uns desafios para a gente Você evoluir. sabe que tem grandes corporações, e a gente mesmo faz isso aqui, num processo seletivo. Na entrevista, a gente avalia se a pessoa já passou por algum perrengue. Verdade, Por Lu. quê? Porque aí a gente sabe que ela usou algo que hoje é fundamental, que é a criatividade. Como é que eu lidei com tudo que tinha, com a educação, com as informações, inclusive por algo que talvez eu nunca tenha passado, mas que naquele momento se apresentou ali. Então, eu falo que a gente tem os 3 Cs. Eu tenho que começar, eu tenho que continuar e eu tenho que concluir. Com certeza. Quando a gente faz isso, e a diferença que eu quero fazer na minha equipe começa por mim. Então, o lojista, o nosso público ótico, aqui ele precisa entender que essa mudança no balcão, na empresa, vai começar por ele, é o grande líder. Sim. E aí, quando a gente entende toda a problemática, como qualquer crise, ela tem uma origem. Como é que você faz? Você vai desconstruindo a situação, o problema, para chegar ali na raiz e olhar ele de uma outra forma. Então, quando você pega uma pessoa que ela tem uma história de vida, e isso independente se ela é abonada, se é herdeiro, se foi uma família simples ou não, mas como é que ela coloca isso a serviço de? Então, se ela foi desafiada e respondeu, a chance de ela ter
um êxito Uhum, no dia a dia dela, é sempre melhor, capacidade de porque superação. ela está realmente sempre na zona de conforto, não há crescimento, na zona de crescimento não há conforto. Então, o que eu quero fazer? E tem pessoas que querem viver uma vida flat. Gente, o Pra único ela momento tá que eu me tudo bem. permito zona de conforto é aqueles 15 dias de férias anual, né? Que eu acho que é o momento que a gente se permite. Agora, A gente fora precisa É necessário, inclusive. exatamente, fora isso, eu ver brinco que eu outros gosto de um osso pra cenários. roer. E tem a Lu trouxe os dados sobre questões de depressão. Pois é. Viver como um dinamite molhado causa depressão. Ou Meu seja, Deus. eu tenho potencial, mas não vivo esse potencial. Nossa. Isso traz uma interessante. frustração muito grande. Sim. Agora, a pressão aliada a um grande objetivo de romper essa barreira que nos impede de avançar, que muitas vezes está conectado com crenças de não capacidade e de não merecimento. E que eu trago essa voz aqui dentro. Você não vai conseguir, você não merece, isso é muito para você, deixa do jeito que tá. Mentalidade de escassez. Mentalidade de escassez. Então, eu vivo nessa zona sombria, cinzenta. Quando eu me permito romper isso e viver minhas capacidades e habilidades na potência máxima, aí é onde que há essa mentalidade de crescimento, prosperidade e abundância. Então, o papel do líder, o papel da empresa é, de fato, trazer esse significado do processo de crescimento. Então, quando um líder, ele mostra o que precisa ser feito, aonde que a gente vai chegar, qual que é a razão pela qual a gente está fazendo isso, eu trago essa contextualização, eu tô dando, você pertence, você é importante. Sim. E quando eu dou um desafio, Sim. dizendo assim, eu confio em você. Boa. Perfeito. Agora, acredito em teu se eu potencial. não estico essa pessoa, eu tô dizendo assim, você não é capaz. Entende? Você olha pro lado. Não, você não. Eu procuro o outro. É Porque o isso. outro, que é cobrado, é que o líder enxerga como capaz. Sim. Isso. Você que não é cobrado, o líder enxerga você como incapaz. É isso. Limitado, Eu acho que aí né? a gente começa a ver o quanto hoje a gente vive. Primeiro as reunites, né? Não é nem... Não é rinite, é reunite mesmo. Reunite, Quer dizer, como é que é? é uma série de reuniões Reuniões improdutivas. improdutivas, porque a gente tem a hiperconectividade, a gente está muito conectado com a tecnologia, com tudo, mas a gente está vivendo uma desconexão com a gente mesmo e com o próximo. Certo. Então, esse líder que não olha para todos, então ele vai olhar sempre tendencioso naquele que ele já sabe que vai entregar. Então, essa pessoa que toda hora ele está pedindo alguma coisa, ela se desenvolve, ela vai estar bem, ela tem um bom relacionamento com o líder, mas no final ela também vai estar exaurida, porque ela é chamada para Certo, tudo. E certo. tem o restante do time, com a diversidade ali, de uma entrega que poderia ser mais Equilibrada. relevante, equilibrada, acaba não sendo usado. Por quê? Porque você está tendencioso ali, naquilo que já é mais comum, naquela pessoa que já tem o teu viés, e esquece de olhar que você precisa se conectar com todo o teu time. Então, se você tem 2 pessoas, já começa a trabalhar com isso. A gente não fala mais de equilíbrio hoje, né? O que é talvez até utópico hoje. O que é uma vida equilibrada? Hoje a gente é desafiado, a gente gosta disso, na verdade, porque a gente vai entendendo. Quando a gente já ativou o módulo, né, de prosperidade, a gente quer isso a todo momento. A gente vai buscando esses desafios, porque eu preciso saber qual que é o meu próximo cume. Qual que é o meu próximo level? E como eu vou me preparar para chegar. E eu vou querer levar o meu time junto. Então, quando eu estou desconectado comigo mesmo, eu não me autoconheço, eu faço isso. Então, eu tenho uma parte da equipe desenvolvida e a outra não. Por isso que às vezes, nossa, eu tenho um talent só. Será? E o restante, que também participou de um processo seletivo, também validou as suas skills ali. Gente, hoje a gente está falando de uma skill que, inclusive, olha que interessante, fé e esperança. Nunca se falou isso no mercado corporativo. Hoje está falando muito de fé e espiritualidade, esperança, por quê? Né? Você precisa ter esperança de que algo vai ficar Sim. melhor, que é o primeiro passo para a mudança. Eu Sim. acredito nisso. Né? Então, quando a gente fala agora do flow, se eu tenho um desafio e eu tenho uma potencialidade, eu consigo alcançá-lo, eu estou no flow. Ô, Lu, Agora, se eu tenho a potencialidade e não tenho desafio, eu realmente também a começo... dinamite molhada. Exato. dinamite molhada. Dinamite Ô, Lu, molhada. A gente faz um índice aqui interno, a gente fala que nas entrevistas de desligamento, a gente ouve muitas vezes
o liderado, o colaborador, ele se demite não da empresa e do líder, né? Sim. Como é Ele que é a se frase que a demite gente usa? do líder. Ele se e não demite da do líder. empresa. Na maior parte dos casos, não é problema, tem a ver com um cargo salarial, cargo, salário, não é isso? Não é. Estatísticas mostram que a maior parte se demite do líder. Então, é a Isso falta ele de coloca liderança. claramente, e tem uma das questões que nós colocamos, né? Você voltaria para essa Para a organização? E aí, o que ele acaba falando? Voltaria, Com certeza. não sobre esse líder. Olha, é importante. Em outro departamento. Em outro Em uma outra departamento. área. Então, É a gente incrível. começa a validar o quão fundamental é esse líder estar preparado. E o que a gente entende aqui, tenho discutido isso um pouco com o Bruno também, é que, na verdade, a gente entende esse líder na sua totalidade, ele é o grande embaixador da cultura, Uhum. e a gente vai entendendo o momento que ele está passando, e por isso a gente quer dar condições, porque a gente não tem todas as respostas enquanto líder. E é se permitir ter essa vulnerabilidade de repente, não sei. Me ajuda. Né? Me ajuda. E trabalhar junto, porque assim, você vai fazer o quê? Você vai sentar com o teu time e diante de uma IA e ver qual que é a solução? Jamais. Aí ela faz parte, ela está aí para isso. Mas a nossa cabeça pensante é fazer exatamente essa desconstrução. O Bruno, e às o que, vezes que junto. conecta mais Exato. pessoas? O líder ser forte ou ser vulnerável? Vulnerável. Olha aí o dilema aí, ó. É. Ó. E aí, o olhar que eu trago é Aham. que para a gente conseguir evoluir, crescer, ou ter excelência em qualquer coisa na nossa vida, Uhum. o estágio mais importante é a gente sentar na cadeira da incompetência. Olha. E essa, Como é que é? Repete essa frase. Perfeito. Repete a frase, anotem em casa, por favor. pra gente Primeiro, ser, dinamite molhado, anotem isso. pra gente ser segundo, excelente em qualquer coisa, a Hum. cadeira que a gente precisa sentar e que precisa ser confortável para nós é a cadeira da incompetência. Só que essa palavra incompetência, ela vem com um peso muito grande. Sim, Uhum. sim. Só que se a gente for olhar para a palavra, incompetência É que é eu não tenho a competência para tal. isso. Não que eu Não sou tenho estúpido, competência, né? que pode ser traduzida como não conhecimento, Sim, não habilidade. Sim, Então, quando eu assumo isso para mim, que ainda processo de Assumir que vulnerabilidade, não sabe tudo. que eu não sei, eu abro espaço para aprender. certo. Mas se eu não Uhum. assumo que eu não sei, eu não abro espaço. Tá. Então, o exemplo que eu uso é, para o alcoólatra parar de beber, o estágio mais difícil é assumir que ele é doente, Sim. que ele é dependente. Ele é Ele dependente. nega. Ele nega, ou seja, todo mundo tá vendo que ele é dependente, mas ele fala para todo mundo, não, Imagina, eu paro quando eu bebo- quiser. eu paro quando eu quiser. Só toma um pouquinho. Só toma um pouquinho. Então, mesmo que eu internar ele à força, se ele não assumir que ele tem essa incompetência, que ele é doente, que falta habilidade, conhecimento e que ele não vai conseguir sair disso sozinho, ele não consegue promover a grande transformação, que no caso dele é a cura. Tá. Para nós, enquanto líderes, enquanto empresários, gestores, a gente vai criando uma armadura que a gente precisa ser a fortaleza. E a gente traduz essa fortaleza como eu preciso saber de tudo, eu preciso ter todas as respostas, e eu não posso mostrar para os outros que eu tenho minha problema. fraqueza. Fraqueza. É um paradigma a ser quebrado, né? Sim, É um porque estigma. quando eu faço isso, todo mundo me enxerga dessa forma. E qual que é a maior dor do líder? Esse caminho solitário, ninguém Sim. olha para mim, ninguém me Uhum. acolhe. Com quem que eu vou me acolher? Eu costumo dizer que o líder, muitas vezes, ele é o último da fila. O que que é o último da fila? Quando você tem um problema, o liderado tem um problema, ele olha para trás, ele tem para quem pedir ajuda. Certo. Mas quando que o líder se coloca nessa posição, ele olha para trás e não tem ninguém. Porque ele construiu esse lugar isolado. Então, a vulnerabilidade é uma forma da gente dizer, eu sou o ser humano. É. Eu não sou uma máquina, eu não Sim. sou um robô, Sim. eu sou um ser humano. Sim. Então, vamos lá, liderança dentro de casa. Valentina, minha filha, hoje tem 11 anos, e desde cedo eu falo para ela sobre os meus sentimentos. Olha, o papai está sentindo isso. E eu lembro que num momento importante da minha carreira, eu precisava tomar uma decisão, né? Se eu continuaria num projeto, se eu seguiria para outro e tudo mais. E eu chamei e falei, filha, ela tinha 6, 7 anos. Falei, nossa, o papai tá inseguro, o papai tá com medo de tomar essas decisões, que não sei o quê. E ela falou assim, papai, tá tudo bem. Agora,
não precisa me responder agora. Ela falou desse jeito. Mas o que te faria muito feliz? Qual que é a decisão que te faria muito feliz? E isso me gerou muitas reflexões. Mas quando que eu faço isso com a minha filha, de falar dos meus sentimentos, eu abro espaço para ela sentir. Sim. E também poder compartilhar Perfeito. disso. Então, a vulnerabilidade é um processo de fortaleza. Sim. Somente pessoas fortes e seguras se colocam num processo de vulnerabilidade. Uhum. Mas a gente também não pode sangrar em tanque de tubarão, ou seja, a gente precisa saber Claro. aonde que a gente faz isso, mas a gente também não precisa trazer, não deve trazer o peso do coitadinho. Ah, nunca. Ai, Não. A eu só achei vitimização, a não. vitimização. Não. Aí é demais. Então, falar sobre o que eu sinto, o que eu penso, minhas inseguranças, isso abre possibilidade de eu me colocar como ser humano, mas também abre possibilidade de crescimento, certo? Então, eu preciso saber o meu papel de líder, como que eu faço esse processo de vulnerabilidade com a minha equipe, mas eu preciso me abrir com os meus pares, mas também com quem está acima de mim. Então, quando é solicitado, eu tenho uma liderança acima de mim, e se eu coloco como eu sei tudo, para mim tá tudo tranquilo, eu vou ser visto dessa forma. Sim. E aí, cada vez mais, você vai ser exigido por aquilo que você fala, que você sabe, o que você é competente. Pois é. E aí, muitas vezes, você está cavando o seu próprio buraco. Boa. E por isso que a gente fala Verdade. a importância, né, Joyce e Paulo, do líder saber fazer uma boa leitura de cenário. Aham. Que aí ele vai mapear tudo Aham. isso, mas para ele se manter no cenário, o que ele precisa ter repertório. Boa. E é isso que o Bruno está falando, contribui muito para isso, porque quanto mais você se autoconhece, você estuda, você se permite o não saber, o seu repertório ele vai aumentando. Então, a chance de você ter soluções mais criativas para tudo que se apresenta no dia a dia, elas aumentam significativamente e a tua equipe, ela confia nisso, porque ela sabe que você está em movimento. Então, me marcou isso muito. Liderança não é uma posição, e sim uma ação. Significa que você precisa estar. Então, a vulnerabilidade, ela te traz isso. Pera, qual que é o repertório que eu preciso hoje? Né? Quando a gente fala até... falamos hoje de manhã, né, Bruno, sobre uma outra skill, uma outra habilidade, que é a compaixão, que ela vem depois da empatia. Porque empatia você se coloca no lugar do outro, é essa habilidade. Mas a compaixão é quando você começa a trabalhar para melhorar a vida do outro. Então, quando a Joyce coloca tanto os valores fortes da GO, a gente entende que nós impactamos tão fortemente na vida dos nossos colaboradores, porque eles vão impactar a família deles. Sim. A gente quer devolver para a Nós temos muitos sociedade cases. um ser humano melhor. Hoje mesmo, agora há pouco, dividi com a Joyce, a gente ficou felicíssima, que é uma pessoa do meu time, que ela conseguiu concretizar um sonho. Ela já está na casa dos 30, e ela conseguiu concretizar um sonho antigo. É um bem material, para alguns um pode sonho. ter valor, para outros não, mas era o sonho dela, e ela veio agradecer pela oportunidade de tudo que ela participa dentro da GO. A mentalidade de prosperidade, Sim. saber se organizar, saber ter autoconfiança. Então, foram gerando nela uma segurança, e a gente fala não só segurança psicológica, a gente sempre fala segurança é o sentimento, ou eu me sinto seguro ou não. E a gente está num ambiente aqui que a gente tem essa característica de se sentir seguro, é real, e ela se sentiu forte para dar esse passo. Poderia a gente ter feito isso, porque assim, de valores, como eu a entrevistei, eu sei o que ela ganhava, então ela talvez já tivesse condição. Mas olha o quão forte é a questão da Verdade. segurança A conquista, psicológica. a pessoa A precisa conquista, seguir. eu conquistei. mereci, eu consigo. E o ambiente aqui, ele propicia isso. Então, quando a gente está num balcão, numa ótica, eu sou uma pessoa atendendo outra. Como é que eu estou enquanto pessoa para atender esse cliente, esse consumidor que ele entra com uma intenção e às vezes até não, mas eu posso, dentro do meu atendimento, fazê-lo também sonhar em ficar mais belo, em enxergar o mundo de uma outra forma, em ter uma oportunidade de expansão daquilo, né, do que ele usa, porque a gente entende que quando a pessoa está ali, ela está buscando alguma coisa. E às vezes eu dei uma atenção, talvez ela não comprou ali, mas ela compra dali no momento seguinte, olha, voltei, eu vou querer ver de novo aquela peça. Então, como a gente vai criando possibilidades?
E eu creio que o líder, ele cria oportunidades também na vida dos seus liderados. Com certeza. Total. É. Total. O número que você falou, que 69% dos líderes é percebido como a causa da origem das ansiedades, mas É muito então ele chocante. tem uma influência grande sobre o liderado. Então ele pode ser Sempre também, ele pode ser positivo. tantos por cento de causa de solução de também. solução, Sim. de motivação, Sim, de inspiração de do inspiração. seu liderado. Uhum, Né? uhum. E tem um livro, a gente está falando sobre vulnerabilidade, tem um livro chamado O Poder da Vulnerabilidade, salvo engano. Brené Não, Brown, é Brené a Brown. coragem de ser imperfeito. Isso. Coragem de O ser poder- imperfeito. Isso, É. o poder da vulnerabilidade, acho que é o É TED outro. dela. É o Tá, vídeo. foi o É, vídeo. Tem o um vídeo. TED, Aham. tem É. gravado Tem. no Netflix. Em que o inclusive. princípio é esse. A vulnerabilidade é o que nos conecta, a vulnerabilidade que nos permite sentar na cadeira da incompetência e aprender coisas. Isso. E não viver um personagem, de que Personagem. Perfeito. eu sei de tudo. É. Ou eu sou inabalável. É que Porque senão você vai ter que antigamente- sustentar esse personagem É. depois. Vocês podem ver que os líderes, não estou falando de antigamente, mas assim, a geração acima de 60, nós estamos na casa de 50, eles foi ensinado a não mostrar fraquezas. Isso. Os nossos Exato. pais também. Sim. Nunca chore na frente dos seus filhos, nunca mostre fraqueza. Então, o líder era incentivado a não mostrar essa vulnerabilidade, Uhum. como se ele tivesse que ter todas as respostas. Exato. Esse momento passou, o mundo mudou. A nova geração, a gente fala da Z, da X, do milênio, ela se conecta com autenticidade. Quem é você de verdade? Sim. Você é digno de ser meu líder? Sim. Essa é a isso. pergunta. Você me inspira de verdade ou você é um personagem fake? Exato. Você é igual meu pai e minha mãe que não se abria comigo, né? Então, as pessoas querem trabalhar com pessoas autênticas que têm olho a olho, assim, tem sinceridade. Você pode ser frágil. Você não precisa ser uma fortaleza. Você me inspira porque eu me identifico. Porque eu vejo em você características que me inspiram, que eu quero ser. Você me ajuda, me ensina, é um exemplo de vida, de caráter, de valores. Então, olha como que a gente está entrando aqui nesse podcast, falando de gestão de pessoas, parecendo que não temos a fórmula. Não. O né? engajamento vem através dessa inspiração. Uhum. Sim. Dessa E por isso essa conexão. posição de ser um eterno aprendiz. Ah. Sabe que eu fiz um treinamento agora com o Sensei Nuno Delgado, lá em Portugal, e a gente entra no treinamento ganhando a medalha de ouro. E de repente chega em algum momento que ele manda a gente jogar essa medalha fora e todo mundo, como que eu jogo a medalha de ouro fora? Porque aí o que ele faz? Você sai do primeiro lugar e você ganha a medalha de bronze, você vai para o terceiro lugar. Porque aí vai garantir que você sempre vai ter um olhar do aprendiz. Perfeito. Eu não estou pronto. Eu não tenho todas as técnicas, Perfeito. todas as respostas, eu não sou o máximo. Eu sou um aprendiz. Sou Eu tô Então, eu na estou no jornada, terceiro é isso. lugar para poder chegar no primeiro, eu tenho que batalhar. E eu achei muito bacana isso. Nós já fizemos isso na GEO com outros Sensei, né, Joyce e Paulo? E realmente a gente foi fortalecendo isso, porque se a gente chega naquela posição, eu detenho conhecimento, eu já não detenho mais nada. Eu não evoluo Né? mais. Eu não vou evoluir mais. É. Eu acho que o Bruno fez um grande ponto. A gente teve um treinamento com ele, e quando ele traz essa vertente do conhecimento, foi um clique, porque a gente estava ali com pessoas já mais sêniores, vamos colocar assim, mais Experientes no maduras, mercado. experientes do mercado. E quando ele traz essa vertente do conhecimento, foi fundamental. Fala um pouquinho para nós esse dia, Bruno, quando você trouxe isso e foi um clique para aquelas pessoas. É justamente, primeiro esse olhar, né, do peso da palavra da incompetência, né? Então, o nosso processo de aprendizado para a gente se tornar excelente. Então, primeiro estágio, eu sou incompetente e inconsciente. O que é isso? Eu nem sei que não sei. Ou seja, existe muito mais, muitas informações no universo, talvez 99,99, que eu nem tenho consciência que De existe. que eu não sei. Certo? Então, eu nem sei que não sei. Concordo. Depois, o primeiro estágio é assumir, eu não sei isso. Então, eu não sei cantar. Eu vou fazer o quê? Uma aula de canto. Se eu tomo do princípio que eu já sei cantar, eu nunca vou sentar na cadeira do aprendiz. Então, de forma consciente, eu falo, eu sou incompetente,
não tenho conhecimento, não tenho habilidade e eu preciso aprender. Uhum. Então, esse é o estágio mais importante. O estágio mais difícil é tomar consciência que a gente sabe, ou seja, é me tornar competente naquilo. Uhum. Tudo que eu começo a me tornar competente, no início, eu faço muito esforço para pouco resultado, Tá. mas eu vou tomando consciência do tamanho da minha incompetência. Então, vou aprender inglês. Certo. Então, eu assumo que eu não sei inglês. No início, nas primeiras aulas, eu me esforço, tenho pouco resultado, mas eu vou tomando a consciência de o quanto, qual é o tamanho da lacuna para eu me tornar bom naquilo. E esse é o momento onde que as pessoas querem desistir Pois é. de ter o conhecimento. E aí vem uma questão do comportamento humano, que a gente vê muito isso, aliado à ansiedade e como que o ser humano vem vivendo hoje, que a gente é imediatista. Eu quero ter o benefício a curto prazo. Mas a excelência, os grandes resultados, Não ele são. vem no longo prazo. Longo Eu preciso prazo. aprender a jogar esse jogo do longo prazo. Ou seja, sacrifício a curto prazo para o benefício a longo prazo. Eu preciso aprender isso. E aí eu preciso pagar o preço. E tudo aquilo que eu fizer de forma sistemática, consistente, treinando, eu gasto energia de forma consciente e vou aprendendo. E em algum momento eu vou fazer aquilo com excelência sem gastar Tanta energia. tanta energia. Boa. Uhum. Então, só que para isso a gente volta para o início. Eu preciso ter clareza sobre o que eu quero. Clareza. Eu preciso ter esse movimento de crescimento, de prosperidade, abundância, para desejar algo. E aí, primeiro estágio, sentar na cadeira da incompetência. Ou, deixa eu descobrir tudo aquilo que eu não sei. Certo. Certo? E aí, eu até anotei aqui erros que alguns empreendedores e líderes... Ó, eu pego o funcionário que é o medalha de ouro, promovo ele a líder, mas quando ele senta na cadeira de liderança, ele é incompetente Ele é naquilo. incompetente, ele nunca teve a experiência de ser um Só que líder. muitas vezes o empresário ou o líder que está acima dele já exige ou cria uma expectativa que ele tenha o conhecimento e que ele já traga resultados. Como ele não vai, ele está ali inseguro, ele vai Sim. se colocar na armadura que eu preciso dar conta, eu sei, Pois é. e aí acaba não Ele quer, tendo. mas nesse momento ele nem sabe o que ele precisa saber. E isso ele nem tem esse nível de consciência. Então, se isso não for trabalhado, Sim, a chance do insucesso ela é muito é grande. verdade. Mas se o empresário, se o gestor não tem essa mentalidade anterior a isso, de ele mesmo se colocar nesse processo de vulnerabilidade, ele aprender. Porque o papel do líder é professor, ou seja, eu preciso ensinar. Certo. Meu papel é treinador, eu preciso treinar. Desenvolver, treinar. E eu preciso ser mentor. Sim. Agora, o mentor, ele só é legítimo quando que ele se coloca num processo de vulnerabilidade. Eu só posso ensinar algo para alguém por aquilo que eu já passei. Já passei. Então, eu preciso me conectar com o momento Modelagem. que eu não sabia, que eu tive dificuldade, abrir caminho, desenvolver conhecimento para hoje sentar e falar assim, vai por esse caminho. Certo. Mas se ele não se colocar nesse papel de mentor, de forma legítima e vulnerável, de falar assim, eu também já passei por isso. Sim. Então, eu preciso saber que em algum momento eu fui incompetente, eu preciso me colocar como vulnerável, e muitas vezes o que eu vou ensinar para alguém, eu sou nota 6, eu não preciso me colocar em nota 10, Certo. mas eu posso pegar alguém que é nota 2 e levá-lo trazer até... somente até nota 6. Eu não consigo levar alguém para nota 7 se eu não sou 7. Então eu preciso estar nesse movimento. dizer, É verdade, isso é uma sempre verdade. O líder maior, ele precisa estar em contínuo aprendizado de evolução, Sim, né? sim, É o que a sim. gente se coloca aqui muito, né, Lu? Sim. A gente brinca que a Bíblia fala do coração de ensinável. Se uma pessoa não tem um coração ensinável, ela nunca vai se colocar num lugar de aprendiz. Porque você acha que o coração, ele é permitir-se sempre aprender. Não importa o seu cargo. Você pode ser o diretor máximo, o CEO, o VP. Você precisa se colocar nessa posição de aprendiz, porque senão o seu liderado não vai. Se você acha que... Né, não é assim? Sim. Se você se coloca num lugar de Master Bless, magnâmico, sei lá o quê, o seu liderado não vai. Você não vai. lidera pela Não, força. não, Você é não pelo vira para uma exemplo. pessoa e fala assim, olha, Eu sou bom. você vai, a partir de agora, me amar. Não Até há essa 30 imposição. anos atrás era dessa forma. Era assim, né? Mas Manda era quem pode, sobre- obedece quem tem Obedece quem juízo. Mas era pelo medo.
Era por medo. Era por medo. pelo E não, menos. Eu mando, você obedece, era, ponto. era. Hoje não é mais. Hoje se busca inspirar. Inspiração é a Motivar. palavra. Quando você for ver exemplo. nos 5 níveis de liderança, esse é o primeiro, que É. você tem ali a chancela, você manda, mas é aquela pessoa que deu o horário dela, largou a caneta, como a gente fala, e ela não vai além Não disso. vai além. A gente fala muito aqui interno, Bruno, de profissionais que vão além e profissionais que entregam aquilo que foi contratado. O profissional que vai além é aquele que você está olhando para ele promovê-lo. Sim. Porque vai além, né, Lu? Exato. Então, assim, a Lu, por exemplo, ela começou na área de RH. Aí ela fez um MBA, fez uma pós, foi entender de business. O Paulo mesmo era da área jurídica. Ele foi fazer um mestrado de business. Quer dizer, o profissional vai além. Então, com esse profissional, você pode contar para outras missões. Então, peraí, eu preciso de alguém para cobrir a área de TI. Quem vou botar? A Luciana, de RH. Mas como assim? Não, porque ela foi além, ela estudou, ela foi e deu um passo além do exigido do cargo da função. Né? Agora, o profissional que fala, eu só faço o que está no meu script. Você já viu aquela frase? Como é que fala? Isso não é da minha Alçada, atividade, não responsabilidade. da minha responsabilidade. Esse não vai, Não não vai crescer. Então, não espera. Agora, o dono do negócio, do lojista, o gerente, cuidado para você não colocar familiares que não têm um comportamento necessário, uma postura de um líder Sim. que estraga a corporação. Eu, 100% das empresas que eu atendo são estruturas familiares. E eu acho que o grande desafio é colocar a pessoa, quando eu olho para... Primeiro é entender que a empresa ela é um organismo vivo Sim. que está acima dos sócios. Perfeito. E às Ela vezes maior. Ela é maior. Ela é maior do que a família. Isso. Então, a empresa não está a serviço dos sócios. Boa. São os sócios que estão a serviço da empresa. Boa. Então, sempre que esse sócio ou qualquer líder for tomar uma decisão, a resposta que ele precisa ter, ou a pergunta que ele precisa fazer é: essa é a melhor decisão para a empresa? Boa. E não é para ele. Então, Só isso aí envolve já tem o processo de tomar a muito decisão dele. aprendizado. Olha, uma dica aí para você anotar de casa. Certo? Então, sempre essa é a responde. melhor decisão para a empresa? para a empresa? Sim. E aí já responde. Não os Essa interesses da família, do bolso da família, de algum, si algum próprio. membro, mas da Isso. empresa. Isso. Então, eles estão num processo de servir. Eles E aí servem. você então, a maioria dos seus clientes é empresa familiar. Aliás, como a maioria das empresas Sim. brasileiras, das óticas, então, é 99,9% ou até mais. Como é que você tem visto essa questão da sucessão? Porque eu vejo que tem muito herdeiro, mas que não está no nível para ser sucessor, né? Eu brinco assim, tem que formar sucessores. Sim. E isso acaba prejudicando, colaborando? Bastante. Então, eu tenho o papel do filho, do herdeiro e do sucessor. São coisas completamente diferentes. Mas, Certo. geralmente, os pais, eles olham como uma coisa Só. só. E esse desejo do filho dar continuidade. Mas, muitas vezes, o filho não está engajado com o propósito, com o negócio. Aquilo não dá... Não dá liga. Não dá liga. Né? Então... O empresário, ele precisa ser o vendedor desse propósito. Sim. Ele precisa ter clareza sobre isso. E aí entender que essa sucessão, ela precisa ser por alguém competente. E é por isso que muitas empresas falem, né? Na segunda, terceira geração. Sim. Não consegue dar. Eu, basicamente, atendo empresas que tenham pelo menos 10 anos de mercado, 10, 15 anos. O que eu percebo aqui no Brasil, e é natural isso, as empresas, elas são constituídas... inicialmente por uma oportunidade de mercado, Certo. né? Ou eu sou bom tecnicamente em alguma coisa, mas eu não sou empresário, eu não sou gestor, eu não sou líder, eu sou bom tecnicamente em fazer alguma coisa. Sim. Então, a empresa cresce através dessa cultura, do Certo. fazejamento. A empresa vai crescendo. Fazejamento. E aí, quando ele olha para trás, ele chegou num tamanho que ele nunca imaginava. Certo. Mas, então, ele primeiro progrediu para depois colocar Organizar. ordem. Sim, Então, é sim. progresso, depois ordem. Certo. E aí, geralmente, eu entro nas empresas quando que chega nesse momento que, geralmente, o empresário fala assim, para a empresa crescer, com os problemas que eu estou tendo aqui, se ela for crescer, vai me dar mais problema. E ele fica nessa dúvida, se eu crescer, eu vou ter mais problema, eu já não aguento mais, então o que eu preciso fazer? Então, eu entro para entender, fazer gestão de conflitos, ter clareza para onde a empresa quer ir e não aonde que o sócio
Então, é desvincular isso para depois mudar a mentalidade para a profissionalização. E Boa. aí, depois disso, que a gente pensa nesse processo de sucessão. Você faz um mapeamento, né, do estado da empresa, mas principalmente com os cabeças, né? Porque se os Sim. cabeças não sabem para onde ir, o que querem, É exatamente não adianta isso. falar assim. Porque eu vejo assim, muito dono de empresa fala assim, ai, minha equipe não funciona. É. Minha equipe não engaja. O pessoal vai embora por qualquer coisa e tal. Aí tem que se olhar para si, né? Porque se não engaja, não retém, não sei, tem alguma coisa a A ver culpa é com... de quem, né? tem alguma coisa com a alta direção. E eu acho que a gente volta nisso na questão da gestão da mudança, né? Quer dizer, toda e qualquer mudança, ela vai encontrar uma resistência, né? Porque as pessoas, elas querem ficar ali onde elas dominam. Então, para que a gente altere qualquer coisa, eu preciso trabalhar essa mudança. E a mudança, ela vai ser trabalhada como? Na comunicação. Só que a comunicação, ela passa antes pela linguagem. Uhum. A linguagem é como eu comunico comigo mesmo. Então, se um herdeiro, ele não foi engajado, ele não tem nem o norte, o que aquilo vai impactar, ele acaba, às vezes, refutando, ele quer trabalhar em qualquer área, menos na da família, mas porque talvez não foi apresentado uma outra forma. Então, às vezes, quando entra um mediador, quando entra um outsider, quando entra uma empresa fazendo essa análise mais detalhada, talvez surgem novas possibilidades e ele nem precisa, talvez, buscar uma empresa fora e nem a família perder essa perenidade de perpetuar a empresa, mas criam-se novas soluções. Então, acho que a gente está num tempo, gente, de criatividade. Com certeza. Inovação significa gestão de mudança. É não fazer do mesmo jeito que nós fazíamos em 2025, já não funciona esse ano, né? Então, eu volto na situação, desconstruir os problemas, ver a origem dele e ver as possibilidades. E aí, eu me diferencio da minha concorrência, das lojas que às vezes estão do meu lado. Por quê? Porque eu vou entregar algo a mais. É o que a Joyce sempre fala, né? Eu tô aqui, se eu entrego o ordinário, eu tenho uma carreira. Mas se eu entrego o extraordinário, vou além. as possibilidades, Sim. elas nem existem, mas a gente cria. Eu queria fazer uma imagem de... você falou de desconstruir o problema. Imaginem uma cebola. Você precisa descascar a cebola. Vai chorar. Vai soltar lágrimas, mas você vai encontrar, né, o miolinho lá dentro. Então, assim, às vezes, a gente olha para um cenário e fala assim, poxa, eu me deparo todo dia com um empresário falando, eu não estou conseguindo pagar os impostos, os juros estão muito altos, estou descontando cartão de crédito, venda o almoço para pagar a janta. É necessário parar, olhar o todo e desconstruir. Fatiar o problema. Onde está a origem do seu problema? Não vá atrás de soluções imediatistas. Eu vi alguns empresários indo para uma solução imediatista e se dando mal. Exemplo. Resolve o problema de curto prazo e cria um Como é problema que de longo você prazo. falou que é o sacrifício é de curto prazo Para benefício longo benefício de longo prazo. E tem uns empresários que a gente teve depoimentos do ano passado, ano retrasado, que tipo, eu tô com problema no fluxo de caixa. Né? Não tô, aí vai e compra uma mercadoria que te dá 180 dias para começar a pagar. Ninguém te vende um Corolla com 180 dias para começar a pagar. Corolla não fica parado, você tem poder de revenda, é ou não é? Sim. Não estraga, não sei o quê. Agora, quando te dá um carro para começar a pagar com 180 dias sem juros, pode ter certeza que é bucha. Sim. Vai te dar problema lá na Resolve frente. teu probleminha ali, mas lá na frente Você vai te teve dar problema. conforto imediato, mas um prejuízo de Futuro. médio prazo, longo prazo. Então, nos negócios, muitos empresários vão na solução urgente, porque eu tô com aquela coisa aqui. Mas em vez de diagnosticar, parar e fatiar o problema, descascar a cebola, enfrentar o que tem que ser enfrentado. Porque muitas vezes você vai precisar ter aquelas conversas difíceis. Sim. Com esposa, esposo, filho, filha que está gastando muito, com funcionário, chamar para a mesa, dar feedbacks, ter aqueles momentos e falar, olha, faturamento dezembro caiu, a gente não vai poder dar aquele bônus lá que a gente estava pensando em dar. Cara, ter clareza, Sim, porque a pessoa quando recebe fotografia de clareza, ela aguenta, é ou não é? Sim. Se eu tenho uma perspectiva, o meu chefe me chamou, me mostrou a situação, eu tô junto. Eu vou ajudar a enfrentar, vamos superar essa situação. O que não vale é trabalhar com engano,
com mentira, com falsidade. Ilusão. Não adianta fingir, como é que é aquela expressão? Arrota caviar, come não sei o quê, como é que é? Come mortadela, arrota caviar. Isso. É o pessoal que finge que comeu caviar, é isso que quer dizer a expressão. Gente, é trabalhar com a verdade. A verdade prevalece e relacionamentos verdadeiros baseados na verdade são sustentáveis no longo prazo. Relacionamentos baseados em falsidade, engano e mentira, elas se deterioram. Pode ficar bonitinho hoje, porque eu não consigo confrontar. Então, o pai que não consegue dizer pro filho, filho, não dá mais para você, todo final de semana, comer no rodízio japonês que tá R$200. Cara, não dá pra você sair de final de semana de balada. E aí o cara falou assim, eu sou empresário, como é que eu vou dizer isso pro meu filho? E tá gastando cartão de crédito, não tô conseguindo pagar a fatura, tô pedalando. Então, gente, tem que enfrentar. Nós estamos no momento, a gente falou que ano 2026 é um ano de quê, Lu? De austeridade. A austeridade. Falamos no planejamento, nos podcasts anteriores. Por favor, voltem e assistam os podcasts anteriores sobre planejamento, gestão financeira. Que, assim, isso não se trata da sua família, do seu negócio, se trata de um cenário econômico Brasil e mundial, onde os juros estão absurdos, existe uma recessão mundial, não é isso? De consumo, até nos Estados Unidos. Então, é necessário sentar com as pessoas chaves e fazer os novos acordos, os novos tratados. Sentar aqui, minha querida, olha, eu te dava uma bolsa de presente todo ano, sapato todo mês. Vamos dar uma enxugada esse ano? É o momento de a gente gastar. Você precisa. Eu falei para uma amiga minha que depois ela vai saber quem é, que ela comprava, ia para a loja, comprava Chanel, comprava grife. Eu falei, minha querida, você pode não ter tudo que quer, mas você tem tudo que precisa. Nós temos tudo que precisamos. Podemos não ter tudo que queremos, aquela viagem de luxo, viajar em executiva, comer no hotel, no 3 Michelin, no restaurante, ficar no hotel 6 estrelas. Mas nós temos tudo que precisamos. Sabe o que precisamos? Saúde, família, amor, trabalho. Nós temos o que precisamos para construir. Então, assim, às vezes, o momento requer um sacrifício momentâneo para ter um futuro mais promissor. Então, assim, 2026, gente, não é tempo de ostentação, é tempo de austeridade, porque vem aí, não sabemos o cenário mundial, não sabemos, o mundo está em guerra, é Irã, é Estados Unidos, é Venezuela, é tanta notícia. Mas essa é a grande coisa do grande líder, né? Que é a antecipação de cenários. Eu não vou esperar a crise acontecer ou algo acontecer, porque hoje a gente vive, né, Joyce, uma combinação de cenários desafiadores. Claro. Então, antes a gente falava assim, a saúde mental, aí a saúde financeira, aí são as guerras. Então, quando você olhar a combinação, a gente não tem um único agressor, são vários. Sim. Então, isso potencializa Sim. os desafios. Sim. E se eu não tenho um líder, né, que antecipa essas situações, o que vai acontecer? A gente vai sucumbir. Insegurança. Agora, se eu estou ali, eu tenho informações, eu tenho antecipação, o cenário, ele está previsto. A gente fez aqueles ensaios, porque isso também é o testa opera, a testa sai. Então, a vulnerabilidade de testou, errou, deu certo, vamos adiante, não deu certo, volta. Então, é errar rápido, acertar rápido, ajustar rotas, que a gente vai conseguir ter esse êxito que a gente busca para viver um ano desafiador. Verdade. E também da mesma forma que vai ser encantador, né? Porque a gente cresce nos desafios. Nos desafios, né? Olha, na pressão a gente quando cresce. Eu era menina, nova, a minha mãe sempre foi uma mulher muito exigente, né? Dona Lúcia, maravilhosa. Quando a gente tá naquele cenário, eu falo assim, nossa, como a minha mãe é chata, cobra tudo. Mas quando passa, a gente fala como ela me formou. Porque o quanto ela me cobrou me tornou uma versão melhor. Né? Pais permissivos não formam bons filhos, não é isso? A gente brinca da mãe judia, que exige muito do filho. Mas líderes permissivos não formam bons liderados. E aí, vamos para o apito final. Partindo para nossas amarrações finais, né? Tem que ser verdadeiro. E ser verdadeiro é se tornar vulnerável, admitir as suas incompetências. Então, como dicas finais, assim, para a gente fechar o assunto, o que um líder, né, tem que fazer
para engajar a sua equipe naquilo que ele acredita que precisa ser feito, Bruno? Legal. Bom, fechando tudo o que foi dito aqui, a palavra que vem mais aqui para mim é congruência. Congruência, boa. Congruência. Boa. Isso está no papel do gestor, então o dono do negócio, ele Sim. precisa ser congruente. O que é congruente? Ele precisa ser coerente, ou seja, aquilo que eu sei, aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, ele tem que ser exatamente aquilo que eu faço. Certo. Certo? Então, Certo. ter clareza sobre essas decisões que precisam ser tomadas. E quando a gente fala de liderança, quando a gente fala de engajamento, quando a gente fala de cultura, ela é determinada não só o que eu idealizo, aquilo que eu propago, que eu falo, mas efetivamente aquilo que eu faço. Perfeito. Então, a palavra é coerência, é congruência. Congruência, boa. Isso vai gerar crescimento saudável, isso vai gerar engajamento, isso vai gerar inspiração. Perfeito. Perfeito, adorei. E Luciana? Acho que Eu pego a carona aqui e vou falar de humildade. Aham. Né? Eu creio que nós, enquanto líderes, precisamos ser humildes e ação. A partir do momento que eu tenho a humildade de reconhecer aquilo que eu ainda não estou preparado, ligo a chave do autoconhecimento e vou me permitir aprender, né, de fato, ter realmente um novo conhecimento, eu vou direcionar minha equipe, eu vou sair dessa inércia. Então, ação para mim é a grande palavra do líder, né? Não é sentado, não é ali lamentando que você vai modelar, mudar ou mesmo impactar a sua equipe. É agindo. Agindo, com presença, né? Então, é agir com congruência. Com congruência. Perfeito. A lição Boa. do dia, agir com congruência. Olha, nós vamos ter que ter outros falando de gestão de pessoas, porque esse tema é tão vasto, é tão rico. E tão necessário tão também. necessário. E eu queria deixar uma palavra final para vocês, que está escrito em Provérbios 22, que a recompensa da humildade e temor a Deus são riqueza, honra e vida. Olha que coisa incrível. A recompensa da humildade e do temor a Deus, ser humilde, ser temente a Deus, é riquezas, honra e vida. Você tem tudo. Então, líder, você é dono de ótica, você é líder, você é balconista, seja quem você for, põe a humildade e temor a Deus como princípios de vida. Você não vai errar. Você vai ser próspero, você vai ter saúde, vai ser admirado, vai ser respeitado e vai ser honrado. Deus abençoe vocês. Até o próximo episódio. Isso Muito daí. obrigada. Curte aí, comenta, compartilha. Você que ficou tocado, aprendeu algumas lições, compartilhe com aquela pessoa que você acha que deveria saber. Se você é o líder, compartilhe com a sua equipe. E se você é o óptico, compartilha também com o seu líder. Acho que vai ser proveitoso para todo mundo. Obrigado pela audiência, obrigado, pessoal. Tchau. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, Tchau, tchau. valeu.